Conduzi-me pelos vossos. Muito bem. Muito obrigado. E de pé recebemos o Presidente da nossa celebração. Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos. Ensinai-me a cumprir os mandamentos de vida eterna. Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos. O que caminha na inocência e pratica as obras da justiça, o que vive sempre na verdade, esse habitará na casa do Senhor. Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos, ensinai-me a cumprir os mandamentos de vida eterna. Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs peregrinos aqui presentes na Basílica da Santíssima Trindade, e todos aqueles que nos acompanham através das redes de comunicação social, TV Canção Nova, sejam bem-vindos. Vamos celebrar a Eucaristia, depositando neste altar as nossas intenções, trazendo para esta nossa oração as pessoas por quem temos rezado e que vêm no nosso coração. Damos também as boas-vindas a este casal que vai celebrar as bodas de prata hoje aqui conosco. Para celebrar mais dignamente estes santos mistérios, caros irmãos e irmãs, vamos reconhecer que nem sempre cumprimos os mandamentos, nem sempre cumprimos a lei de Deus. Vamos nos esquecendo de rezar, de participar nos sacramentos e depois vamos nos afastando. Então, a Eucaristia é este momento em que nos recentramos em Deus, em que podemos ter esta oportunidade de ouvir a sua palavra, comungar o seu corpo e o seu sangue para voltarmos a este caminho de comunhão com Deus. Em breves momentos de silêncio, então imploremos a graça de Deus para as nossas faltas, reconhecendo-nos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor,
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é por Cristo que temos esta certeza diante de Deus. Não é que, por nós próprios, possamos atribuir-nos, seja o que for, como se viesse de nós. Essa capacidade vem de Deus. Foi Ele que nos tornou capazes de sermos ministros da nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa do esplendor do seu rosto, esplendor, aliás, passageiro. Quanto mais glorioso não há de ser o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justificação. Na verdade, sob este aspecto, comparada com esta glória eminentemente superior, desvaneceu-se a glória do primeiro ministério. Se o que era passageiro foi glorioso, muito mais glorioso será o que é permanente. Palavra do Senhor. Santo sois vós, Senhor, nosso Deus. Santo sois vós, Senhor. Santo sois vós, Senhor, nosso Deus. Santo sois vós, Senhor. Aclamai o Senhor, nosso Deus, prostrai-vos a seus pés, Ele é santo. Santo sois vós, Senhor, nosso Deus, santo sois vós, Senhor. Moisés e Arão estão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome.
invocavam o Senhor e Ele os atendia. Santo sois vós, Senhor, nosso Deus. Santo sois vós, Senhor. Falava-lhes da coluna de nuvem. Eles observavam os seus mandamentos e os preceitos que lhes deram. Santo sois vós, Senhor, nosso Deus. Santo sois vós, Senhor. Senhor, nosso Deus, vós os atendestes. Fostes para eles um Deus paciente, embora castigasseis as suas faltas. Santo sois vós, Senhor, nosso Deus. Santo sois vós, Senhor. Aclamai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante da sua montanha santa. É santo o Senhor, nosso Deus. Santo sois vós, Senhor, nosso Deus. Santo sois vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos, guiai-me na vossa verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinarem assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, escutar a palavra de Deus é uma verdadeira graça que Deus concede ao seu povo, pois é sempre um momento forte de comunhão com Jesus. Esta palavra 100% humana, mas ao mesmo tempo 100% divina, porque é inspirada por Deus, desafia-nos sempre a algo mais. Quer seja no conhecimento íntimo do Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quer no aprofundamento da verdadeira fé. De facto, a palavra de Deus tem o poder de converter o nosso coração. Ela é uma ajuda para descobrirmos que somos filhos muito amados de Deus e que somos chamados a fazer parte de um projeto belo e grandioso, ao qual damos o nome de Reino. E tem como objetivo este projeto a humanização do próprio homem. Sim, porque para sermos verdadeiramente religiosos precisamos primeiramente ser verdadeiramente humanos. Então, este reino leva-nos à promoção do bem, da paz e da justiça. E a palavra de Deus que acabamos de escutar fala-nos precisamente deste reino e do empenho que Deus nele coloca para que vá crescendo e cumpra verdadeiramente a sua missão, levando cada homem a um conhecimento, a uma relação mais íntima consigo próprio e com Deus que o criou. Reparemos então no Evangelho de hoje, retirado do Evangelho de São Mateus. Jesus continua este sermão da montanha a ensinar aos gentios, àqueles que não tinham o Deus, que não tinham Deus, e também ensinando aos discípulos que com ele caminhavam o sentido da verdadeira lei. E é importante vermos antes o contexto que se dá a este ensinamento. Para quê? Para percebermos também as chaves de leitura que nos vão ajudar, de facto, a compreender o confronto que vai haver entre Jesus e os doutores da lei, os fariseus, os escribas. De facto, o projeto das bem-aventuranças, anunciado por Jesus, rompia com os esquemas sociais e religiosos de qualquer um destes grupos, assim como a definição daquilo que seria a missão do homem e da mulher que aderissem ao reino. Estes deveriam ser sal e luz para o mundo. Portanto, a proposta de Jesus implica sempre uma coerência de vida e um empenho extraordinário de cada um de nós também hoje. É neste novo e desafiador contexto que Jesus irá pronunciar as palavras que ouvimos. Não penseis que vim revogar a lei. Não vim revogar, mas completar. De facto, caros irmãos e irmãs, a plenitude da lei encontra-se e realiza-se em Jesus Cristo, como ouvimos também na primeira leitura. E São Paulo afirmava precisamente esta ideia, que este cumprimento da lei se dá em Jesus. Ele é a nova aliança e a sua lei está escrita com Espírito vivo de Deus, já não em tábuas de pedra, como aquelas que foram dadas a Moisés, mas aonde? No coração de cada homem e de cada mulher. Deste modo, existem duas palavras-chave também que podemos realçar deste Evangelho de hoje e que são uma ajuda muito grande para a vivência do Evangelho de hoje, nos dias de hoje. Estas duas palavras são cumprir e ensinar, cumprir e anunciar. Cumprir porquê? Porque Jesus
Quando lemos a Sagrada Escritura, esta palavra inspirada, vemos que Jesus cumpriu plenamente e ensinou com fidelidade o que significa ser obediente ao Pai, ou seja, deixar que se cumpra a vontade de Deus para a nossa vida, de acordo com as promessas do nosso batismo. Às vezes andamos um bocadinho longe de realizarmos na nossa vida a vontade que o Pai tem para cada um de nós, tanto a nível individual como familiar, como a nível de comunitário na sociedade. Estamos longe. E Ele também nos ensina a colocar-nos, porque também assim o fez, ao serviço dos irmãos, nesta total dedicação de amor, principalmente àqueles que mais precisavam, aos mais frágeis. Não é? Ele tinha sempre uma predileção por estes grupos, pelos doentes, por aqueles que andavam afastados, pelos gentios. Era assim. Portanto, cada um de nós hoje, se queremos de facto sentir a presença de Deus, deste Deus vivo e verdadeiro em nós e naqueles que connosco caminham, nós somos chamados a cumprir e a viver e também a anunciar esta nova forma de viver a lei. Não só pelo mero cumprimento do preceito, porque às vezes parece que fazemos a coisa só para cumprir o preceito. Não. Nós devemos de viver a fé, porque esta fé em Deus, em Jesus, liberta-nos das escravidões. Ela é uma ajuda para cada um de nós para realizarmos a vontade de Deus para a nossa vida, para atingirmos a felicidade. E todos nós andamos à procura da felicidade ou do milagre. Mas para isso, caros irmãos, é preciso de facto cumprir, viver esta nova lei que Deus coloca no nosso coração. Nós sabemos muito bem o que temos que fazer. Temos de ter um coração bondoso, atento às necessidades dos outros. Nós sabemos muito bem o lugar que Deus deve ocupar na nossa vida, o primeiro lugar e o centro da nossa vida. Então nós podemos aqui já fazer algum exercício e perguntar-nos interiormente: que lugar é que Deus ocupa na minha vida? Será que eu tenho este coração solidário, atento às necessidades dos outros, como Jesus tinha e convidava os seus discípulos a terem também? Ou ainda estou numa fase da minha vida que cumpro só por cumprir, ou porque fui assim habituado? Podemos fazer este exercício, porque este exercício é importante. Estamos aqui em Fátima. Se olharmos para o testemunho do Francisco e da Jacinta e também da irmã Lúcia, vemos esta tentativa e esta concretização, se assim podemos dizer, de crianças que se abriram à graça, escutaram a palavra, neste caso de Nossa Senhora, e fizeram das suas vidas este cumprimento da vontade de Deus, que lhes pedia para, de facto, tivessem uma vida mais empenhada na oração, no sacrifício, na atenção ao outro. É isto que nós vemos aqui em Fátima a acontecer na vida do Francisco e da Jacinta. E é isso que nós devemos ver a acontecer na nossa própria vida. É difícil, vai ser difícil, porque nós às vezes, temos a tendência a facilitarmos as coisas, a não levarmos as coisas com este empenhamento que o Reino, de facto, nos pede. Mas só assim, caros irmãos, nós seremos sal e luz para este mundo tão necessitado.
Só assim, desta forma, só vivendo esta alegria do ressuscitado na nossa vida, com aqueles que andamos e fazemos esta peregrinação, só na alegria do ressuscitado, tendo fé e confiança que as promessas do céu se cumprem verdadeiramente, é que nós podemos sair dos nossos egoísmos e anunciar aos outros esta alegria de termos Deus vivo e ressuscitado conosco, que é uma ajuda, de facto, para o nosso caminho. Uma lei assim vivida interiormente e na prática do dia-a-dia, do nosso cotidiano, permitirá o quê? Que saia de cada um de nós o que nós temos de melhor. Nós temos muitas sombras, mas também temos muita luz. Esse é um facto. E se nós dermos lugar a Deus, aquele lugar que Ele merece ter na nossa vida, então vai sair de nós o melhor de nós mesmos. E esse melhor de nós mesmos deve-se traduzir na fraternidade, na luta pelo bem comum, de forma a permitir que seja defendida a dignidade de cada pessoa humana, principalmente os mais frágeis, os mais desprotegidos, para que todos mesmo, não só eu, não só os meus familiares, mas todos, possamos, de facto, alcançar esta plenitude de vida. Cumprir e ensinar, caros irmãos, esta nova lei inscrita no nosso coração, a lei do amor, esta alegria do ressuscitado, leva, de facto, à plenitude também da obra do Espírito de Deus, que é o seu reino. Então, peçamos esta graça, caros irmãos e irmãs, neste dia, de facto deixar-nos, de aderirmos, se assim pudermos dizer, a esta vontade de Deus para nós e no concreto da nossa vida cumprir esta vontade e de facto anunciá-la aos nossos irmãos, com muita alegria, com muita esperança. Chamo agora este casal que venha ali junto às escadas para fazermos então as bodas de prata, e aproveito para convidar a todos vós a rezar não só por este casal, mas por todas as famílias, para que Deus vá renovando a bênção, porque a família unida é muito importante e vamos então rezar por eles e por todas as famílias. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes a vossa vida com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então podeis trocar.
Eduardo Ribeiro e Susana Brito, o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tá bom. Obrigado. Então, Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 irmãos e irmãs, a lei dada a Moisés conduz a Cristo, que a levou à perfeição no Evangelho. Peçamos a graça de reconhecer a sua santidade, dizendo com muita esperança: ouvi-nos, Senhor. Pelos pastores que explicam a palavra na homilia e pelos catequistas que a ensinam às crianças na catequese, para que o façam com verdade e humildade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo povo judeu que ouviu Moisés e os profetas, e pelo povo cristão que escutou a boa nova de Jesus, para que creiam no único Deus que lhes falou, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que transgridem os mandamentos e pelos que vivem e ensinam a sua bondade, para que as palavras de Jesus os iluminem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que acolhem Jesus Cristo como São Paulo e pelos que lhe dizem não e o rejeitam, para que creiam que Deus a todos quer salvar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que nas comunidades paroquiais foram chamados a ser ministros da nova aliança e a servir a Cristo, para que agradeçam a Deus tão grande dom, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que nos destes a fé na vossa lei, ensinai-nos a reconhecer que ela é santa e fazei que todos os homens a sigam, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar. Fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anuncia morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marte e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer, como Ele nos ensinou, com alegria e esperança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós.
Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasce de Deus e conhece-o. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Desejo a todos os peregrinos aqui presentes e os que nos acompanharam em oração através dos meios de comunicação social um dia feliz, e fica este grande desafio a não nos esquecermos destas duas coisas simples, mas tão importantes, que Deus nos ensina em Jesus Cristo: viver, cumprir a lei, viver a lei, ensiná-la, anunciá-la. Só assim, caros irmãos, é que poderemos, de facto, fazer esta experiência rica. Então despeço-me todos vós com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Virgem Santa, estrela que nos guia. Ave Mãe da Igreja, ó Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Eis a serva do Senhor.